O voo 324 da companhia aérea LuxSky, empresa renomada no ramo de viagens de alto padrão, parecia uma viagem sem intercorrências. O avião, um majestoso Boeing 787, deslizava silenciosamente pelo céu, os motores ronronando como um murmúrio suave, enquanto os passageiros sentavam-se confortavelmente em suas cadeiras de couro. As recepcionistas e comissários circulavam pelos corredores, vestidos com seus uniformes de corte impecável, seus sorrisos cordiais e gestos precisos contribuindo para a atmosfera elegante da aeronave. A fraca iluminação no habitáculo proporcionava um toque de conforto luxuoso e o aroma subtil de incenso flutuando no ar contribuía para o ambiente requintado. Para os viajantes que pagaram o preço integral, este voo foi uma oportunidade de fugir, relaxar e chegar rapidamente aos seus destinos sem a menor preocupação. Mas para a família Johnson, esse roubo se tornaria algo muito mais significativo. Uma simples viagem transformar-se-ia num momento decisivo, num ponto de viragem na sua história pessoal, no momento onde as hierarquias invisíveis seriam testadas e onde os princípios do respeito e do poder funcionariam de formas inesperadas. A família Johnson, Michael, Naomi, seus filhos Tasha e Amir, viajavam frequentemente na classe executiva. No entanto, ao contrário de outros passageiros que rapidamente ostentavam o seu estatuto, os Johnsons optaram por viver sob o radar. Eles riram dos olhares e sussurros. Para eles o importante não era ser visto, mas agir com discrição e sabedoria. Michael, um empresário experiente e respeitado no mundo das finanças, sabia que o verdadeiro poder residia na capacidade de se manter discreto. Naomi, sua esposa, uma mulher de elegância natural, compartilhava a mesma filosofia. Sua riqueza e influência eram impressionantes, mas eles tiveram cuidado de nunca se deixarem levar pelas vaidades do mundo. A sua viagem a uma conferência internacional sobre filantropia, onde Michael iria revelar uma nova iniciativa destinada a melhorar as condições de vida das comunidades desfavorecidas, foi um exemplo perfeito do seu compromisso em não se identificar apenas com seu sucesso material. Eles vieram para ouvir, aprender e contribuir para uma causa maior. No entanto, esta jornada seria marcada por uma série de julgamentos precipitados, preconceitos e arrogâncias. No embarque, nenhuma atenção especial foi dada à família Johnson. Eram apenas mais uma família, ou pelo menos foi o que pensou o capitão Philip Dumas, que liderou o voo. Dumas, um homem de 50 anos, com cabelos grisalhos e modos rígidos, tinha a reputação de ser um piloto meticuloso, mas também de ter um ego tão grande quanto o ar que voava. Sua arrogância não era óbvia a princípio, mas transparecia em suas escolhas sutis e julgamentos precipitados. Tinha os seus preferidos, aqueles passageiros que considerava dignos do seu respeito e atenção, e depois havia os outros, aqueles que tratava com desprezo, que considerava demasiado comuns, ou mesmo desnecessários à sua percepção do mundo. Quando a família Johnson embarcou, Dumas mal olhou para eles. Ele olhou para eles brevemente, mas sua mente imediatamente se concentrou nos passageiros que considerava fazerem parte de seu círculo, os homens de terno e gravata, as mulheres com bolsas de grife. Michael e Naomi, simples mas de aparência elegante, eram aos seus olhos passageiros entre muitos outros, e ele imediatamente os relegou à categoria daqueles que ele poderia ignorar. Ele lhes designou assentos no fundo da classe executiva, fora de seu campo de visão, pensando que não tinham nada de especial a oferecer. O que ele não sabia era que os Johnsons não estavam ali para se exibir. Estavam ali para viajar, como qualquer outro passageiro, mas também porque sabiam que, por vezes, era necessário misturar-se na multidão para melhor observar, para melhor compreender. O serviço começou e rapidamente o comportamento do piloto tornou-se visível. Durante o serviço de refeição, Dumas aproximou-se da recepcionista e sussurrou instruções precisas, quase desdenhosas, a respeito de certos passageiros. Ele acenou com a cabeça em direção aos Johnsons, dizendo-lhes para não se preocuparem muito com eles. São clientes exigentes, mas sem importância, disse ele, sem perceber que as suas palavras traíam uma arrogância absurda e uma ignorância das hierarquias invisíveis da sociedade. A anfitriã, visivelmente sob pressão, apressou-se em servir o Johnson sem sorrir, contentando-se com gestos mecânicos. Naomi, com seu sorriso sempre educado, pediu um simples copo d'água, mas a anfitriã, quase constrangida com a frieza de seu superior, serviu-a com um beicinho discreto, como se prestar esse serviço fosse uma tarefa chata. Michael observou o comportamento do piloto com calma, mas um brilho de aborrecimento começou a aparecer em seus olhos.
Ele sabia que Dumas não tinha ideia de quem ele era à sua frente e decidiu não responder a essa arrogância, preferindo recuar e deixar os acontecimentos se desenrolarem. Porém, para Noemi, a situação estava se tornando cada vez mais insuportável. Ela trocou um olhar com Michael, um olhar silencioso, mas significativo. Ela sabia que esse tipo de comportamento não poderia ficar sem resposta. Michael, como um homem atencioso, entendeu imediatamente o que precisava ser feito. No final do voo, enquanto os passageiros se levantavam para sair do avião, a família Johnson demorou a se levantar, tomando cuidado para não chamar a atenção. Mas Dumas, arrogante e autoconfiante, deu o primeiro passo, orgulhoso do seu papel, como sempre. Ele já imaginava receber os parabéns da direção pelo profissionalismo e gestão impecável do voo. Mas o que ele não sabia era que o mundo em breve se voltaria contra ele de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Enquanto os passageiros do avião Lux Sky se dirigiam para a saída, a atmosfera estava carregada de excitação. Esperavam ver figuras políticas ou diplomáticas receberem uma recepção calorosa, sentir a excitação do aeroporto reservado às elites. Mas, para sua surpresa, elegantes limusines faziam fila, prontas para transportá-los para destinos desconhecidos. E no final da passarela, uma multidão de fotógrafos, com suas câmeras prontas para capturar cada momento, esperava impacientemente. O grupo de passageiros congelou por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. Mas não era por causa deles que as lentes das câmeras estalavam. As atenções imediatamente se voltaram para Michael Johnson e sua família. Michael, Naomi, Tasha e Amir caminhavam calmamente, mas com tanta majestade que parecia que eram nada menos que membros da realeza entrando em seus domínios. O capitão Philip Dumas, confiante e cheio da arrogância que o guiou durante todo o voo, sorriu interiormente, pensando que a atenção finalmente era sua. Disse a si mesmo que o seu profissionalismo e a sua autoridade a bordo tinham sido finalmente reconhecidos, que seria recebido com felicitações e elogios. Mas então, uma verdade devastadora veio à tona, e o universo que ele criou ao seu redor se despedaçou em um instante. As limusines que esperavam não serviam para passar políticos ou diplomatas. Todos eram a favor da família Johnson, os verdadeiros proprietários da Lux Sky Airlines, a empresa que ele tanto desprezava. Os fotógrafos não estavam ali para imortalizar um voo comum. Não, eles estavam lá para registrar a chegada de uma família que personificava a verdadeira grandeza. Seus olhares curiosos e de admiração pousaram sobre cada membro da família Johnson, nem por um momento se desviando de seu comportamento digno e calmo. Quando Michael entrou no saguão do aeroporto, o ar mudou repentinamente. Um pesado silêncio caiu sobre a cena. Os passageiros, que não haviam notado a verdadeira identidade dos Johnsons durante todo o voo, perceberam de repente que haviam presenciado um momento extraordinário. Dentro do saguão, o gerente da Lux Sky, um homem na casa dos 50 anos, ainda impecável em seu terno sob medida, caminhou em direção a Michael com uma óbvia reverência. Ele estendeu a mão, com uma expressão de respeito nos olhos. Sr. Johnson, é uma honra, disse ele, sua voz misturada com visível sinceridade. Michael respondeu com um aceno educado, mas seus olhos permaneceram fixos no capitão, que, até aquele momento, não havia se movido. Foi então que o diretor recorreu a Dumas. O silêncio, já palpável, tornou-se quase pesado. Anunciou em voz alta, para que todas as testemunhas presentes pudessem ouvir. Capitão Dumas, este é Michael Johnson, o proprietário desta companhia aérea. Você está agora suspenso de suas funções e uma investigação será aberta sobre o seu assunto. O rosto de Dumas ficou vermelho em uma fração de segundo. Suas pernas de repente pareciam incapazes de sustentá-lo. Ele se viu preso em um turbilhão de confusão, humilhação e vergonha que nunca havia imaginado. As palavras do diretor ecoaram em sua cabeça como um trovão. Ele estava tão seguro de si, tão certo de que sua posição, sua autoridade e seu julgamento superior eram incontestáveis. Mas num instante tudo desabou. Dumas tentou desculpar-se apressadamente, encontrar palavras para explicar o seu comportamento, para se justificar, mas foi interrompido por uma voz calma e séria. Michael, sem levantar a voz, virou-se para ele. Suas palavras foram comedidas, mas incrivelmente poderosas. Senhor Dumas, você adquiriu o hábito de julgar as pessoas com base em sua aparência e status, mas estava totalmente errado. Você não poderia saber a quem estava se dirigindo,
e garanto que todos merecem o mesmo respeito. Seu papel aqui é servir os passageiros, acompanhá-los, oferecer-lhes um serviço impecável. E não se sentir superior, acreditar-se acima daqueles que encontra. As palavras de Michael foram uma lufada de ar fresco, uma repreensão sem raiva, mas implacavelmente firme. Dumas, abatido, não sabia mais onde ficar. Falhou não só na sua missão profissional, mas também naquilo que considerava sua missão humana: respeitar quem confiava nele, independentemente da aparência ou do estatuto. O olhar de Dumas estava vazio, como se acabasse de compreender que a arrogância que demonstrou tinha estragado tudo. Ele ficou ali, imóvel, observando a família Johnson entrar em suas limusines, que os esperava com a mesma elegância que demonstraram durante todo o voo. Michael e sua família não precisavam gritar, fazer cena ou se vingar ostensivamente. A dignidade deles foi suficiente para vencer a batalha. Ao sair, Michael virou-se brevemente para o capitão, mas sem dizer mais nada. Foi o suficiente. Ele não estava lá para acertar contas. Ele estava lá para nos lembrar de uma verdade universal. A aparência não define nada e cada pessoa merece ser tratada com respeito, independentemente do seu status. Quando a família Johnson desapareceu na limusine preta, deixando para trás uma multidão atordoada, Felipe Dumas viu-se sozinho nesta realidade que acabará de descobrir, uma realidade que provavelmente teria preferido ignorar. A vergonha de ter julgado sem saber, de ter agido com uma arrogância descabida, pesava sobre ele como uma pedra. Ele agora sabia que às vezes uma decisão descuidada, uma atitude condescendente, poderia ser suficiente para destruir uma carreira, assim como uma reputação construída ao longo de uma vida inteira de trabalho.